Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Olá a todos, o meu nome é Gonçalo e serei o mestre de cerimónias neste episódio especial dos Homens do Fraco, dedicado às perguntas dos nossos ouvintes. Durante este episódio, que estará dividido em 3 partes, falaremos na pandemia, ou fraudemia, como o Diogo apelida, analisaremos o fenómeno woke, explicaremos se de facto embirramos com o partido Chega e, claro, vamos partilhar as nossas ideias e planos para o futuro dos Homens do Fraco. Connosco o habitual avançado centro do nosso podcast, Diogo Hofbauer, e hoje no invulgar papel de ponta de lança, José Carlos Barbosa. Trinco, eu gosto mais de trinco. Eu também acho que tu és mais trinco do que ponta de lança, mas pronto, estás ao ataque. Sim. Meus caros, bem-vindos, é um prazer estar aqui convosco. Começamos esta primeira parte com as questões mais focadas sobre o podcast e depois passaremos para as questões relacionadas com a pandemia. Começo por perguntar ao Zé Carlos qual é a melhor e a pior parte de fazer um podcast. Esta questão é de um ouvinte anónimo. Diz-nos o que é que gostas, Zé Carlos. Eu gosto muito. A melhor parte será a edição e conversar com os meus amigos, ouvir-vos. Eu gosto muito de vos ouvir. Essa é a melhor parte, sem dúvida. A pior parte é sempre pensar às vezes que questões colocar aos temas que são escolhidos. Para mim, pensar naquelas questões, porque eu gosto, ainda por cima, eu gosto de colocar questões de uma forma o mais irónica possível e às vezes nem todos os temas o permitem e, portanto, às vezes é um bocado complicado e, portanto, essa será a parte mais difícil. E o teu trabalho é um bocado ingrato, não é? O teu trabalho é um bocado ingrato porque tu tens que tentar antecipar as nossas respostas. Sim. para pensar em algumas perguntas sucessórias, portanto é um trabalho ingrato também. Não, esse ingrato não, porque vocês são espetaculares o suficiente para depois, se aquilo não for por ali que vocês querem ir, vocês conseguem contornar e, portanto, deixam-me sempre à vontade. E os convidados também têm sido muito assim, portanto, eu sinto-me perfeitamente à vontade para escolher o tipo de perguntas que faço e o tipo e a forma como o faço. Mas às vezes nem sempre é fácil, e portanto será a parte às vezes mais quando... E depois, como isto é um hobby, um part-time, fazer isto em tempos livres, fugir à família às escondidas, esconder-me na casa de banho para pensar nisso e tal, é sempre a parte mais difícil, mas... Depois, ouvir-vos, e fica já aqui, eu sei que vai haver uma pergunta mais para a frente que também aborda este assunto, e eu começo já a abrir, não tirando todo o mérito dos convidados, eu gosto muito mais de ouvir o Diogo e ouvir-te a ti, Gonçalo, do que ouvir os convidados que tivemos até hoje. Vocês, para mim, são o top dos comentadores, portanto é um regalo sempre, é um prazer enorme. Muito obrigado, eu acho que é recíproco. Diogo, o que é que tu gostas aqui de fazer connosco? Conta só a parte em que as pessoas podem ouvir. Exato. Em público, sem dúvida que a melhor parte de fazer o podcast é o quanto nos divertimos. É muito divertido para mim juntar-me aqui todas as semanas convosco, com o nosso convidado, beber umas cervejas, rimos um bocado, partilhamos opiniões, algumas mais sustentadas, outras um bocadinho mais superficiais, mas acho que também gosto do espírito do nosso podcast e da forma livre como nós admitimos inclusivamente as nossas próprias limitações de conhecimento. A pior parte é a parte logística, o tempo despendido com a parte entediante da cena, e pronto, e há demasiado, e nós próprios não tínhamos essa noção, e eu acredito que a maior parte das pessoas não tem, do trabalho que isto dá off-air, mas é muito tempo despendido. Somos uma equipa de três pessoas que têm, como o Zé Carlos disse, mais que fazer para além disto, e portanto às vezes é complicado gerir os tempos e a atenção, mas vale a pena cada um desses problemas. Não vejo na balança, os prós pesam muito mais. Isso é curioso, porque antes de começar a fazer isto, e se calhar o Zé Carlos, que já tinha outros podcasts anteriores, tem mais percepção. Para gravarmos 1 hora de podcast semanal, gastamos
à vontade de 20, 25 horas entre produção, promoção, combinar, arranjar, falar com os convidados e Estudar os temas, cada hora estudar os gravada, temas. não é? Nenhum de nós Precisamente. tem particular, tem um acompanhamento regular das notícias ou uma cultura que permita comentar os assuntos sem os estudar primeiro, e, portanto... Eu não tenho certeza, por isso é que eu sou o moderador. Mas na nossa vida pessoal, nós não somos pagos para ler jornais, como alguns jornalistas são, então esse trabalho tem que ser mesmo feito aqui. Antes de responder, já agora também quero ouvir a tua resposta, Gonçalo. Sim, claro. Mas antes disso, há dias falávamos que nós desafiámos há uns dias um outro senhor ligado também a podcast e a produção de podcasts no YouTube. E nós enviámos-lhe o convite e quem nos atendeu foi o assistente. e nós os três temos que fazer tudo. Eu já sugeri uma secretária há muito tempo, mas enfim. Mas eu sei, é isso, também... Tu queres fazer os castings, não é? Também vou por aí, mas a verdade é que nós não temos... E depois temos que fazer tudo e realmente ocupa-nos um bocadinho mais de tempo. Mas depois o resultado, enche o coração. E estas perguntas todas colocadas por pessoas que vão ouvindo o programa, isto realmente, este feedback isto realmente é muito entusiasmante. Mas Gonçalo, qual é a tua parte favorita e menos favorita? Vou dizer, a melhor parte, para além daquilo que vocês já referiram, é a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual que eu sinto que estou exposto todas as semanas. Por aquilo que aprendo convosco, pela exposição de ideias que os nossos convidados nos trazem, que é brutal. Temos tido o privilégio de falar com pessoas que acrescentam imenso ao debate, que pensam no mundo de uma forma muito, muito própria e curiosamente com uma humildade que às vezes é desconcertante. Eu às vezes até fico um bocado sem jeito e isso é sem sombra de dúvida a parte boa. A parte má às vezes é o tempo, sim. O tempo puxa um bocado, mas também é sentir que estamos a lutar contra a maré. Por exemplo, nós daqui a pouco vamos falar sobre a pandemia. É garantido que este episódio vai ter menos ouvintes do que os outros em que não estamos a falar nesse tópico. Mesmo que seja melhor, mesmo que seja mais interessante. Tu abriste o episódio a dizer, olá, hoje vamos responder a perguntas, vamos falar sobre a pandemia. Exatamente. As pessoas não têm que ouvir mais do que 5 segundos. Mais do que isso, eu condensei todas as questões sobre a pandemia neste primeiro episódio especial de perguntas, precisamente para, este vai ser queimado, mas é o primeiro. E essa luta contra os algoritmos é inglória, porque não tem... vamos fazer o quê? Vamos deixar de falar nas coisas? Vamos deixar de abordar os tópicos que nós entendemos que são importantes? É uma luta que não entusiasma, e essa é a parte que eu gosto menos. Julgo que podemos então passar para a outra questão de um ouvinte intitulado Che Guevara. E o Che Guevara pergunta uma questão para o José Carlos Barbosa: como é que vocês se organizam e quem faz o quê? Pois, isto vem no seguimento daquilo que estávamos ainda agora a conversar. Como é que vocês se organizam? Olha, falámos uns com os outros. Exato, olha, mas a organização? Temos-te a ti. Fica aqui já no ar e o agradecimento porque o mérito deste podcast ser bem organizado é termos o Gonçalo Gomes, porque se não fosse ele, eu sou um bocadinho desarrumado, mas o Diogo ainda consegue ser melhor do que eu. Não, isso não é 100%, não é 100% sim, verdade. É verdade que eu sou o maníaco da organização, mas o trabalho que tu... E falando aqui, distribuindo as tarefas, toda a parte de produção dos episódios, que não só consome imenso tempo, como é feito com uma grande qualidade, e só não é às vezes com uma qualidade melhor porque problemas técnicos ou porque os nossos convidados não têm os melhores microfones, e são questões que nós não podemos controlar, mas do ponto de vista da produção dos episódios, temos uma produção espetacular para os meios que temos, e isso deve-se ao José Carlos Barbosa. Isso tem que ser... Não vamos começar aqui a fazer... Sim, também estava a pensar... Neste caso ninguém vai esperar pelo, neste caso, a mim, portanto eu também eu mantenho uma parte dele. Eu subscrevo o que ambos disseram um sobre o outro. Mas depois depois temos-te a ti, pá, Diogo.
o homem que viraliza, o homem que é responsável pelos atenção. nossos clipes virais, que já vamos falar daqui a Exato. pouco. Não, eu acho que há algum balanço, e como todos os balanços, às vezes há alguma desarmonia harmoniosa, mas sim, o Zé Carlos trata do marketing e da produção. Mas também tenho, mas não, eu acho que quem faz o quê nem é justo. Eu faço as coisas que me divertem, eu gosto muito de fazer gosto muito de fazer os bonequinhos e tal. Não, mas por exemplo, estes últimos memes em bonequinhos têm sido pensados pelo Diogo, as ideias têm sido deles, eu depois faço o resto, ter a ideia é o problema principal, depois fazer o resto é mais fácil. Tu és a pessoa que organiza tudo, temos tudo super organizado graças a ti, e isso tira-nos imenso trabalho e deixa todo o resto do trabalho muito mais fácil, e portanto eu depois faço a edição, preparo as coisas, vocês também preparam, portanto cada um faz a sua parte e temos sido uma equipa. Numa equipa, mesmo pensando por exemplo no futebol, há sempre um jogador que está mais preguiçoso lá atrás, e há sempre aquele que corre tipo barata tonta que vai atrás e à frente, que joga no meio campo, e depois há o ponta de lança que marca o grandíssimo golo, mas que está lá sempre tipo Jardel, sempre à espera que lhe lancem a bola. Eu estou na mama. Pronto, é um bocado, e as equipas funcionam muito bem assim, é por isso que elas são grandes equipas, e eu acho que pronto, e é com o Diogo a ser chamado de Jardel que nós avançamos para a próxima questão. Pela questão da droga, suponho. Sim. Não sei. Vamos falar de droga também, lá mais para a frente. Melhor e pior episódio, pergunta de um ouvinte anónimo, e começo por ti, Diogo. Qual é que é o teu episódio preferido e que eu gostaste menos? É uma pergunta ingrata, porque os episódios, eu acho que grande parte do valor, isto é a resposta politicamente correta talvez, mas é verdade que todos os episódios valeram, são diferentes. Acho que há uma grande variedade não só temática como de estilo, e eu acho que isso é que é enriquecedor. Posso dizer os melhores... o Zé Carlos estavas a falar dos episódios que nós gravamos só nós. O episódio que foi cancelado ou apagado do YouTube é provavelmente o nosso melhor episódio gravado sem convidado. Com convidado é ingrato estar a dizer, posso dizer que se calhar o episódio do milhão é sempre especial. Lembro-me de me ter divertido imenso com o Vasco Rato, acho que foi um episódio extremamente divertido, e mesmo mais recentemente com o Carlos Coelho, mas foram episódios que o episódio acabou e que de facto eu sei que aquela sensação de rimos de imenso e de um episódio de sucesso, e portanto, mas é ingrato porque houve tantos convidados tão bons que individualizar sem dúvida. É ingrato. E tu, Zé Carlos? Sim, eu partilho um bocado também esta opinião. Depois, por outro lado, vocês já sabem disso, eu gosto muito dos episódios que só há 3, portanto sou um gajo mais fiel, não gosto de cada grande... Gostas das restrições. Não gosto muito dos grandes bacanais. De qualquer forma, nós temos tido convidados, e convidados que eu adorava ler, por exemplo, no Facebook, e temos tido assim pessoas que eu seguia, que eu gostava muito, que procurava ler sobre eles e que fui seguindo, e portanto esses episódios ficam. E também partilho aquela ideia que o Diogo disse há pouco, quer dizer, pela experiência que tivemos, gravar o episódio num estúdio, aquilo era um estúdio melhor que alguns estúdios de televisão, com uma equipa assombrosa ao lado dele. Com 1 milhão, portanto esse episódio também é marcante. Não quer dizer que tenha sido, não é o episódio que mais quer dizer, se eu pudesse escolher, eu gostei muito de conversar com o Miguel Granja, gostei mesmo bastante de conversar com esse. O Miguel Granja é capaz de ser o melhor, por isso é que é difícil para mim dizer. É muito difícil. O mais mas eles são todos, este último que gravámos com o José Luís Tavares também foi muito bom, era uma pessoa que eu gostava, que eu gosto muito de seguir no Facebook, e que eu acho... Zé Carlos, o Gonçalo também fez um ponto muito bom, que é às vezes um bocadinho desconfortável até para nós, a gratidão quase com que pessoas que nós admiramos e que como tu dizes, há muito que seguimos, e que quase que nos parecem agradecer pela oportunidade. Isso nós é desconcertante. É desconcertante, sim, é um bocado isso. Sim, eu da minha parte, melhor, eu diria todos, e sem ser politicamente correto, porque
eu valorizo muito o tempo, e aquilo que mais precioso nós temos é o tempo. E não é o dinheiro, é mesmo o tempo. E cada vez que alguém se disponibiliza para gastar o seu tempo connosco, que vai necessariamente tirar à sua família, ao seu lazer, isso é um privilégio enorme para todos nós e é sentido. E a verdade é que todos os nossos convidados são escolhidos a dedo, e todos eles têm histórias importantes para nós e para os nossos ouvintes. O pior, para mim há um que é claramente o pior, que é aquele em que o convidado cancelou à última da hora, sem nos dar uma razão aparente. O tempo dos nossos convidados é importante, o nosso também é importante, porque nenhum de nós é pago para fazer isto, e foi complicado. Curiosamente, foi o episódio que acabou por ser removido do YouTube, porque depois acabámos por ter que gravar só nós. Descascámos. Portanto, Ele escreve direito por linhas tortas. Pois, foi só... mas está disponível no Rumble, se alguém quiser ouvir, e no Spotify. Avançamos então para a próxima. Uma pergunta sobre o plano a longo prazo para o podcast. Se calhar posso começar por responder. Eu julgo que o plano é continuar a fazer bons episódios, falar de coisas que normalmente não se fala, numa perspectiva que normalmente não se vê, e no fundo ver onde vai dar. Aquilo que inicialmente eu perspectivei, que se calhar pode ser um plano a longo prazo, foi que o podcast se tornasse autossustentável, para que pudéssemos ter um website como deve ser, que pudéssemos não apenas alojar os episódios e ter mais independência de conteúdo, mas também para termos artigos de opinião e criar alguma contra-informação na desinformação jornalística, e eventualmente algum merch e estendermos as parcerias. Isto parece muito mais fácil na teoria do que na prática, porque depois esbarra com coisas como falta de tempo, falta de know-how, e embora sejamos muito self-learning e tenhamos aprendido muita coisa especificamente para fazer isto, a verdade é que alguns processos demoram muito mais tempo. Produzir um vídeo de advertisement é uma carrada de tempo. Os computadores não são bons, porque não temos os melhores softwares, portanto, algumas coisas podem ter esses desafios. Agora, o futuro é ver o que nos traz. Obviamente que quanto mais meios tivermos, mais independentes vamos ser, porque depois podemos comprar a nossa própria independência, coisa que neste momento não podemos fazer. Se o YouTube e o Spotify nos quiserem tirar de linha, nós vamos fazer o quê? Vamos distribuir cassetes às pessoas? Não, portanto, estamos um bocado dependentes disso, embora eu não sinta que isso tenha interferido na forma como nós trazemos o conteúdo, mas a verdade é que se, por exemplo, tivéssemos mais ouvintes e fôssemos monetizados, muitos dos episódios que neste momento estão disponíveis eram imediatamente bloqueados. Portanto, é assim, mais ou menos como vejo o futuro. Diogo, qual é o teu take? Acho que disseste tudo. Acho que é precisamente, acho que os próximos passos listaste-os bem, sendo que aqui o bloqueio é, como tu disseste, a questão a questão financeira também, para ter essa liberdade de que falas de seguir, de fazer o projeto crescer. E mais uma vez, não passa por fazer dinheiro com o podcast, mas fazer dinheiro para o podcast. Acho que é a nossa mais... aquilo que pode desbloquear definitivamente o crescimento é definitivamente isso. De resto, os próximos passos listaste-os e bem, não tenho nada a acrescentar. Zé Carlos, como um homem que nos sugere calma e paciência, calma, o que é que tu nos dizes? Bem, eu vou passar ao ataque. É aqui que o Trinco lança a bola em profundidade, depois de a cortar. Eu quero conquistar o mundo. Fantástico, excelente. O gajo que diz, não, calma, estamos a fazer isto para nos divertirmos. É isso. Não se preocupem com os ouvintes, não se preocupem com o dinheiro. É isso. Não, acho que essencialmente é isso. A longo prazo eu quero me continuar a divertir. Não tenho assim, vamos, como se diz aqui no Norte, vamos indo e vamos vendo. Isso. Muito bem. Siga. Uma próxima questão, também anónima. Convém dizer que a maior parte das questões são anónimas. No futuro podem deixar-vos podem deixar-vos o vosso nome e nós teremos todo o gosto em enunciar-vos. Como podemos ajudar-vos a crescer? Outra questão. José Carlos, como é que nos podem ajudar a crescer? Podemos ir, através do nosso www.homensdofrac.com. Se nos visitarem, tem lá várias formas.
certo? Financeira. Alguma sugestão? Ajuda Financeira. Sim, Não, e depois podem deixar comentários no Facebook, no YouTube, no Rumble, no Spotify, participarem nas sondagens que fazemos habitualmente nos episódios, no Spotify, por exemplo. Ao participarem dessa forma também nos ajudam porque acima de tudo motivam-nos muito e isso ajuda-nos a crescer. Agora, depois também se quiserem ajudar de outras formas, mas tu, Gonçalo, tu explicas isso melhor do que eu. A parte do financiamento. A parte do financiamento, pois, isso é uma coisa que eu até acho que sei fazer. Eu diria que a melhor forma de nos ajudarem neste momento é subscrever o nosso canal no YouTube, porque precisamos de subscrições para ser monetizados. Provavelmente, após sermos monetizados, vamos ser desmonetizados devido ao conteúdo que publicamos, mas isso depois será um assunto para vermos oportunamente. Não, se nos quiserem ajudar, há muitas formas de ajudar. Partilhando o episódio, divulgando é uma delas, subscrevendo os vários canais, dando estrelas ou avaliações na loja da Apple, na loja do Google Podcast. Isso tudo ajuda. Dando-nos feedback. Vocês têm que pensar que nós somos 3 amadores a fazer podcast e que às vezes o feedback construtivo pode ajudar e nós temos tido algum. Envolverem-se, sugiram-nos nomes. Nós já temos alguns nomes que são sugeridos por ouvintes. Às vezes é difícil arranjarmos contacto com os nomes que nos sugerem, mas isso depois é outro problema. Mas é isso, envolvam-se e ajudem-nos. Nós, neste momento, o nosso próximo objetivo será construir um site. Temos tudo pronto, temos o budget, o orçamento, precisamos de dinheiro e estamos a valer um pouco que a monetização do YouTube vai ajudar, mas não há ainda um objetivo assim à vista, mas vamos ver. Diogo, sugestões? Não é isso, eu acho que o mais importante é partilhar, é apresentar às pessoas, é dizer, olha, estes gajos, falar com os amigos, o passo da palavra é muito importante e eu acho que mais do que nos promoverem a nós, estão a promover este tipo de discussão, este tipo de conversa, estão a promover visões alternativas da realidade em relação àquelas que nos são incutidas e como tal, e tem a vertente de que o Zé Carlos também falou, de que é tão, cada comentário, e as pessoas podem achar que nós já estamos num patamar superior, em que já olhamos para baixo, para os nossos ouvintes, e eu falo pelo menos cada comentário, cada like é extremamente satisfatório, é reconfortante e muito motivador. E no fundo, nós começamos a fazer isto para nos divertirmos e neste momento eu divido quase o foco em nós com aquilo que temos a oferecer aos ouvintes, que nos têm dado muito a nós também. Muito bem. Podcasts favoritos, Diogo, quais são as suas preferências? Eu não sou um consumidor regular de muitos podcasts. Tenho de alguns, eu ouço regularmente o podcast do Tim Pool, ouvia muito o podcast, obviamente, do Joe Rogan, mas mais nos tempos áureos do podcast, 2017, 2018, quando começaram a surgir personagens como o Shapiro, o Jordan Peterson, os irmãos Weinstein, toda essa dark web que começou a surgir e com perspectivas tão diversas, mas quando começou a surgir esse fenómeno do podcasting no seu tempo mais áureo, que era corporizado no podcast do Joe Rogan, era um consumidor ávido também. Em Portugal, ouço semanalmente Linhas Direitas, não consumo pouco mídia português, ouço Linhas Direitas religiosamente, mas pouco mais do que isso. Há também outro podcast muito interessante, que eu não ouço sempre, mas que é muito bom, que é um podcast chamado Red Bar, que pouca gente conhece, é um podcast extremamente underground, digamos assim, apesar de ter alguma visibilidade, que é um podcast que não tem nada a ver com política, é um tipo que gosta de gozar com humoristas e de gozar com celebridades e com personalidades, sobretudo humoristas, e é um tipo hilariante e é um conteúdo diferente que não se encontra em mais lado nenhum. Portanto, eu deixo aqui a recomendação deste podcast Red Bar. De resto, não sou um consumidor ávido. Vejo mais depressa, se calhar, um episódio deste, um episódio daquele, do que vejo coisas regulares. Uhum.
E tu, Zé Carlos, eu sei que tu és um consumidor super regular. Sou. Dá-nos aí uma lista boa. Não, o meu preferido é de longe os Homens do Fraco, não sei se conhecem, é uma coisa que começou há pouco tempo, há poucos 3 ou 4 meses, mas é espetacular. Depois gosto muito em Portugal gosto muito de ouvir um que é o Dia de Reflexão, e gosto também bastante de ouvir em podcast aquele programa da SIC chamado, que era o Governo Sombra, e que agora chama o programa cujo nome não podemos dizer, é uma coisa parecida. Estes dois eu ouço sempre, semanalmente, sigo, vou ouvindo A Noite da Má Língua, que voltou, e depois gosto de ouvir o Visão de Jogo e as Teorias da Conspiração da Antena 1, são os podcasts que eu sigo regularmente. Também há o Em Voz Alta da TSF, que eu também vou ouvindo também com alguma regularidade. E depois há o Triggernometry, que eu do Constantino Kissing, que eu também vejo esse de vez em quando. Bem visto, bem lembrado. Eu vou ouvindo, assim fora de Portugal é o que que eu sigo regularmente, vou procurando sempre que há novidades, vou seguindo e gosto muito de ouvir. Curioso, não sabia que também ouvias o Triggernometry. Gosto muito, gosto bastante. Eu vejo de vez em quando. Não, aqueles que eu vejo diariamente ou quase diariamente há anos são os do Daily Wire, o Ben Shapiro. Sim. Também provavelmente vou há 4 ou 5 anos. Mas sigo menos agora do que seguia há um ano atrás, durante bastante tempo. Ultimamente já tenho seguido. Estou contigo, Zé Carlos. Não sei porque é que é esse fenómeno, mas no último ano também tenho acompanhado muito menos, sim. Esse vejo muito. Vejo também o Matt Walsh. Ele agora está a fazer qualquer coisa e não tem feito muitos episódios, mas é daqueles que vejo regularmente. São daqueles que eu vou... Estás a ver? Isso é curioso porque o Matt Walsh, eu ouvi-o enquanto ele produziu bastante. Ele estava com o Shapiro, não é? No Daily Wire, e depois, entretanto, começou a fazer coisas... mas foi fazendo coisas sozinho, e eu fui e segui durante um tempo, e depois não sei se me cansei, agora vou seguindo pontualmente, não é uma coisa que eu siga diariamente, assim, semanalmente. É das coisas que aparecem nas sugestões, não é? Quer dizer, depois já não vejo Jordan Peterson no podcast há um mês, mas depois aparece-me na sugestão do YouTube e vais ouvir um bocadinho, sim. Sim, até porque o Jordan Peterson e o Joe Rogan têm o mesmo problema para mim, que é eu não tenho paciência para um programa de 3 horas. E sim, podes ouvir e depois ouvir depois, mas eu não gosto muito de começar e não terminar. E vejo alguns episódios do Joe Rogan e do Jordan Peterson, mas só aqueles que me interessa mesmo muito ouvir, porque de resto não. São muitas horas de podcast. Eu entendo porque é que eles fazem com aquela duração, mas para mim, enquanto consumidor, tenho pouco interesse. Em Portugal... Temos um bocado de telhados de vidro que nós também nos estendemos um bocadinho. Mas nunca chega às 3 horas e meia. E em Portugal, linhas direitas, antes da pandemia ouvia regularmente o Camilo, mas o Covid, com o Covid ele ficou um bocado covideiro e tornou-se penoso todos os dias a ligar o Panic Radar da manhã, e então deixei de o ouvir e a partir de nunca mais voltei, mas esse era um que eu ouvia com regularidade. E é isso. Se os nossos ouvintes tiverem sugestões de podcast, escrevam nos comentários, porque eu ando sempre à pesca. Isso mesmo. Portanto, isso é bom. Isso mesmo, eu também. Uma outra pergunta da Teresa Guilherme, não sei se é nossa ouvinte, a Teresa Guilherme. Qual é o vosso episódio? Não vai contar como é que está a casa. Pois, não sei. Qual é o vosso episódio mais popular? Eu acho que posso responder a este. O mais popular, no sentido que é o que tem mais impacto mediático, foi a conversa do caralho com o Miguel Milhão, porque só no canal do YouTube está com quase 30 mil visualizações, depois somando os restantes canais de podcast, mais os nossos podcasts, eu estimo que deva andar com umas 70, 80 mil visualizações, depois tirando o impacto que é incalculável das partilhas fora dos nossos canais. Antes de gravarmos este episódio, estávamos a conversar sobre um canal do YouTube, como é que se chama, Diogo? Perdão, Sérgio Tavares.
no Twitter. O canal do Tem Sérgio também, do Sérgio Tavares, em que um bocado da nossa conversa que foi cortada lá tem milhares de partilhas e visualizações. Portanto, esse impacto nós não conseguimos estimar, mas garantidamente é a conversa com o Miguel Milhão. Depois, no que diz respeito apenas a podcast, há vários que têm muito impacto. O que tem mais ouvintes, o que tem mais visualizações é o episódio que gravamos com o Miguel Granja. Está à frente com pelo menos 15% ou 16% do segundo, mas os podcasts têm tido bastantes ouvintes, mas esses dois são sem sombra de dúvida. Aliás, é curioso que o episódio do Milhão foi de tal forma popular e viralizou de tal forma que o número de espectadores dos episódios, inclusivamente anteriores, dispararam depois disto. O pessoal que foi curioso ouvir os outros episódios. E subscrições do YouTube, eu julgo que ganhamos 5 vezes mais ou qualquer coisa assim. Acho que tínhamos 100 e tal, temos 500 e tal, portanto. Sim. Zé Carlos, queres dizer alguma coisa sobre este tópico interessante? Não, super, não, está dito. Que agora vamos passar do podcast e da conversa sobre o nosso umbigo para falar sobre a pandemia. Coisas que não interessam. Uma pergunta para o Diogo, de alguém que se apelidou de Fauci. Não sei se será o Tony, mas a pergunta é, eu vou ler: quando falas em pandemia, passa a ideia de que não acreditas que o Covid existiu. É esse o caso ou referes-te apenas ao aproveitamento do vírus por parte das instituições? E se esse é o caso, qual acreditas que deveria ter sido a resposta das autoridades perante um vírus com um nível de contágio tão elevado? Diogo. Vamos a isto então. Vou tentar não maçar, obviamente, porque isto era uma pergunta que dava para estar aqui o resto do episódio a falar. Muito direto. Para começar, Fauci, eu não sei se o erro foi do ouvinte ou foi teu, Gonçalo, a meter aqui. Fauci escreve-se com um C apenas. E eu próprio cometi esse erro várias vezes, porque o nome lê-se de uma forma que pede quase o segundo C. Eu não percebo nada de italiano, mas o instinto faz-nos colocar ali o segundo C. Mas não existe, é Fauci. Ele chama-se Fauci. Respondendo, a resposta mais direta que eu posso dar a essa pergunta é que esta epidemia só foi considerada ou pode ser classificada como uma pandemia porque a definição de pandemia foi no site da OMS e segundo a OMS foi alterada já a meio, foi a única alterada para critérios que permitiam abarcar este ciclo como uma pandemia que mesmo com todas as manhas, mesmo assim não se compunha segundo os critérios antigos. Aliás, isso foi uma prática recorrente, a própria definição de imunização sofreu alterações no site da OMS, excluindo, apagando a parte da imunização natural, que é uma coisa, enfim, vindo da Organização Mundial de Saúde, faz-nos questionar realmente a integridade, sabendo nós quem é que financia, sabendo nós quem financia são vendedores de vacinas, a retirada da imunidade natural é uma coisa particularmente chocante, mas enfim. De resto, em relação ao termo fraude, acho que é autoexplicativo, acho que quase todas as premissas em que nós baseamos este delírio foram fraudulentas e revelaram-se fraudulentas, a começar pelo número de casos que era altamente adulterado por testes que não são fidedignos, minimamente, sobre nenhum critério, muito menos o são. No caso, por exemplo, dos testes PCR, quando são feitos a partir de um número determinado de ciclos que não era revelado, e isto é só, eu estou só a meter o pezinho na água, eu não estou a mergulhar. Desde as mentiras que a comunicação social, tudo começou na verdade com as imagens de chineses a morrer de Covid no meio da rua. Até estava tudo bem com ele e de repente, olha, morreu de Covid, depois acontece. Isto foi o início. Portanto, provando desde logo que há aqui uma manipulação para lançar o pânico, desde o início que houve, a comunicação social teve um comportamento absolutamente asqueroso, tudo o que eles disseram era mentira. E depois há as óbvias mentiras, não é?
que é levantar e pôr a máscara para ir ao quarto de banho, depois tirar a máscara. Eu não sendo vacinado, posso comer no shopping, mas não posso comer no shopping se comprar no supermercado, mas não posso comer se comprar no McDonald's. Eu tive que pedir, mais que uma vez, a gente que tinha certificado para me comprar comida. Portanto, esta é a parte, obviamente, burlenta, não é? E só para finalizar, só esta parte completamente superficial, porque, mais uma vez, eu não estou a ir minimamente profundo. Em 2019, houve um evento promovido por alguns destes big fish mundiais, que simulava uma pandemia de coronavírus um mês antes do seu início, ou do surgimento do vírus na China. E, portanto, e mesmo a própria origem do vírus, pronto, sabemos agora que muito provavelmente surgiu na sequência de estudos de gain of function dos Estados Unidos e do Fauci na China, na cidade de Wuhan, onde teria surgido o vírus, mas alguém que dissesse durante imenso tempo que se calhar o vírus que surgiu em Wuhan surgiu no laboratório de estudo de virologia de Wuhan era suspenso e era racista até. E, portanto... Deixa-me servir aqui um pouco de advogado do diabo. Sendo tudo isso que tu disseste, na minha opinião, difícil de contestar, e mesmo tendo havido todos esses exageros, não sentes que ao chamar fraudemia a uma epidemia, ou o que quer que chamemos, que de facto, isto é verdade, vitimou muitas pessoas, não sentes que de certa forma estás a minimizar as milhares de mortes adicionais, principalmente pessoas mais velhas e muita gente que está a ouvir e que te ouve falar em fraudemia e morreu o avô e morreu o tio, se pode sentir um bocado ofendido com isso? Sim, é uma boa questão. A questão é que essa questão das mortes a mais nunca ocorreu. Aliás, está a ocorrer agora, mas não ocorreu na altura. Na altura em que nos disseram que estavam a morrer... Entre os idosos, os números são bastante evidentes. Se tu excluís as mortes... ok, morreu muita gente de Covid, uma doença nova, mas deixaram de morrer de gripe. Que é uma coisa que também é outra, quer dizer... Sim, mas a mortalidade absoluta na faixa mais de 80 é muito mais elevada, não é? Podes-me dizer que isso não é só responsabilidade do Covid, isso pode ser responsabilidade, por exemplo, das pessoas ficarem fechadas em casa. Eu concordo contigo, mas há um spike na faixa etária mais de 80 nesses anos, que mostra que existiu ali qualquer coisa que não foi normal, não é? A mortalidade, ou seja, quem morria de gripe também eram idosos, e eram aos milhares. Nós não tivemos um inverno, por exemplo, no inverno de 2021, que foi aquele mais com os lockdowns mais agressivos, em que nos diziam que estavam a morrer, uma coisa, nem sequer podias entrar no hospital, estavam filas à porta do Santa Maria, que foi outra coisa, filas de ambulância, uma outra completa e asquerosa e nojenta mentira, que manteve muita gente afastada do hospital. Não houve nesse inverno um excesso de mortalidade em relação a invernos anteriores. Pode ter sido um inverno com uma gripe, foi equivalente a um inverno com uma gripe mais agressiva, como nós tivemos um inverno mais mortal a nível gripal do que tivemos a nível de Covid há uns anos atrás. Não consigo precisar agora o ano e portanto também não quero mentir, mas tivemos um inverno mais mortal a nível gripal e ninguém deixou de fazer o que quer que fosse por causa disso. E portanto e eu sei que sou exagerado nos termos, mas é um exagero e eu sou agressivo nas palavras frequentemente em relação a este tema, mas que eu sinto que é proporcional à agressividade com que nos enfiaram isto também. Acho que é um contra, e mesmo quando dizem que eu sou obcecado pelo Covid, eu até me dá vontade de rir, eu sou a pessoa menos obcecada com o Covid. A minha obsessão é uma contra-obsessão. Por mim ninguém era obcecado com o Covid. A ideia de que eu sou obcecado com o Covid quando eu não quero saber de Covid para nada é uma ideia completamente deslocada. Eu sou obcecado por Covid. Eu sou acusado de pessoas que usaram uma máscara durante 2 anos a dormir de ser obcecado por Covid. Uma loucura. As pessoas passaram num dia de dizer, ai que cabrão, estás sem máscara, seu pachiche, e no dia seguinte, então, estás a falar do Covid? Quem é que fala do Covid? Uma coisa louca. E eu acho que é proporcional e acho que a agressividade da linguagem, que se calhar, eu admito, se eu tivesse muitas vezes outra abordagem, mais, enfim... politicamente correta. Não tão hostil, diria que podia até ter mais efeito a convencer pessoas ou o que quer que fosse, mas acho que houve coisas que foram efetivamente revoltantes e grande parte do meu exagero de linguagem é para contrabalançar o exagero do outro lado também, e acho que
justo, porque se de uma forma, concordo contigo que houve gente que pode ter sido afetada pelo vírus, casos em particular, o que fizeram à sociedade merece todo o tipo de impropérios. Muito bem. Zé Carlos, qual é a tua visão sobre as fraudemias? Não tenho. Eu fico absolutamente deliciado a ouvir o Diogo. Eu não partilho, mais uma vez aqui também aqui nós somos ligeiramente diferentes. O Diogo tem a opinião dele, tu se calhar estás logo atrás, mas bastante moderado, bastante mais moderado não, mas bastante moderado. Eu sou mesmo moderador e estou muito moderado em relação a todos, a este assunto em particular. Também não embora concorde com alguns pontos que aliás, eles foram evidentes e portanto, agora, tentei sempre ver aqui alguma necessidade de algumas políticas, tentei sempre minimizar algumas ideias e portanto, tentei sempre relativizar algumas coisas. Agora, não quer dizer, a verdade é que há assim muitos contrassensos e, portanto, mas acima de tudo, fico sempre maravilhado a ouvir, sejam os maluquinhos das máscaras, sejam os chalupas da fraudemia, portanto, não fico sempre muito maravilhado a ouvir uns e outros. Mas assim, muitas vezes eu sinto que estou apenas a dizer que o rei vai nu, e é a parte frustrante disto, pá. Mas não é. Acima de tudo, eu sempre dos tópicos de hoje em dia é o rei vai nu. É mesmo. Há as pessoas que fingem e as pessoas que apontam e constatam. Eu mais não faço constatar. Uma das coisas que mais do que as mortes que aconteceram e o exagero e o maior agora, insisto, em que toda a gente... Exato, agora sim. Eu não tenho hipocrisias, quer dizer, estavam todos muito preocupados com a perda de vidas. Então porquê é que ninguém fala disso agora? Em que é muito maior. Sim. Não aceito hipocrisia, não aceito lições de dar valor a isso. Fico muito triste com o facto da comunicação social e em particular a portuguesa estar completamente preguiçosa, corrompida e para não chamar outras coisas, e depois fico muito triste com o extremar de posições que se chegou a atingir e a falta de liberdade de expressão que nós todos deveríamos ter, sejam os tais maluquinhos das máscaras, sejam os chalupas da fraudemia. Sim. Eu entendo que tenha havido atrapalhada no início e até entenderia algum amadorismo e quiçá até algum pânico. O problema é que mesmo quando se percebeu que o vírus atacava demografias específicas, idosos, pessoas com excesso de peso, com problemas respiratórios, e que, por exemplo, se percebeu com evidência que as crianças eram imunes ao risco, nessa altura e tendo essa informação, puxou-se a vacinação de menores propagando um pânico completamente infundado e sem a mais pequena base científica de que todas as crianças deviam receber a vacina. E se dúvidas ainda existissem, porque às vezes se calhar temos que dar um bocadinho de margem de... às vezes temos que pensar que alguns erros que as pessoas cometem é mais por ignorância do que por malícia, mas se dúvidas ainda existissem, esse período foi a garantia de que as autoridades de saúde, os jornalistas, a esmagadora maioria dos políticos não só não estão ao nosso serviço, como são nossos inimigos. E não digo isto de forma leve. As pessoas que deliberadamente nos mergulharam em pânico durante 3 anos, que nos colocaram uns contra os outros, que arruinaram a economia mundial e cujos efeitos começamos a sentir, e fizeram isso sabendo que nos estavam a mentir, são nossos inimigos. Não há outra linguagem. Dito isto, também tenho algumas críticas, ou não críticas, mas tenho alguma divergência para quem acha que foi só uma gripe. Foi só uma gripe para quem tem 30 anos. Para quem tem 80, como eu estava a dizer ao Diogo, olhando para os dados, existiram perigos e consequências reais. Basta olhar para os números e ver a mortalidade. Podemos se calhar questionar essa... Porque tu dizes só uma gripe, mas milhares de pessoas morrem de gripe. Sim, mas o número foi um pouco maior do que isso. Agora, o que era preciso
e foi aqui que toda a gente falhou, quase toda a gente, era preciso uma gestão baseada na evidência e na racionalidade, como fez, por exemplo, o estado da Flórida, que tem uma das populações mais idosas dos Estados Unidos, eu julgo que é a segunda, e fez uma gestão científica da pandemia. Tentou proteger os velhos e deixou viver os novos. Como resultado, a economia do Estado não só não caiu, como ainda cresceu, e quem tinha que ser protegido, obviamente muita gente ainda morreu, mas como quem tinha que ser protegido, foi protegido, o resto da malta, teve Covid, ficou 2 ou 3 dias em casa e depois foi à vida deles. E isso foi uma gestão que foi baseada na ciência. O resto foi pura religião. E pior do que isso, colocarem as pessoas umas contra as outras, vizinhos a odiarem-se, tu és um assassino porque não te vacinaste, tu não usas máscara, queres matar a minha avó. Foi feio, foi um tempo mau para estar vivo, foi feio. E agora fiz aqui o meu... Deixa-me uma coisa, desculpa Gonçalo, só para o último ponto, eu admito a minha total limitação em relação a muitos tópicos, eu não tenho resposta. Aliás, grande parte das minhas intervenções, ou quase todas, foram em jeito de pergunta. Claro que havia as coisas que eram evidentemente falsas, e evidentemente parvas até, a maior parte delas. Mas o próprio facto de pôr em causa já era problemático. E essa dogmatização cada vez me fez convencer mais, a cada dia que passava, em que se tornava mais uma religião, mais convencido eu estava de que isto era propositadamente lançado, não é? Muito bem, não vamos fugir completamente da pandemia, mas vamos avançar. Temos outra questão, desta vez do Rui Silva, que nos deixou um comentário. Continue com o excelente programa. Obrigado, Rui. Rui Silva é o maior. É o maior. E pergunta, durante a pandemia, qualquer político se desmarcaria em conversar, dialogar com pessoas com versões alternativas na pandemia, ditos negacionistas. Como reagem agora esses mesmos políticos a convites deste programa, nosso, quando sabem a visão tão demarcada sobre a dita pandemia, fraudemia? Adoro esta pergunta. É para todos. Eu se calhar posso começar aqui a dizer qualquer coisa para o Diogo a seguir fazer o checkmate. Eu posso dizer que, independentemente da posição que as pessoas tenham, o nosso objetivo nunca é convidar pessoas para provocar esse tipo de confronto. E se tivéssemos tido um convidado militantemente covideiro, provavelmente teríamos tido um debate interessante, mas nunca no sentido de apontar o dedo, tu disseste isto e agora... A verdade é que também nunca fizemos esse convite, não julgo que nunca convidámos alguém que é um covideiro de forma religiosa. Se calhar o mais próximo disso que tivemos, talvez, foi o André Ventura, que ainda aguardamos a resposta, se bem que é difícil perceber se o André Ventura era a favor ou contra, tendo em conta que ele esteve nos dois lados, mas mais uma vez, mesmo que existisse esse debate, nunca estaria no sentido de tu disseste isto e estavas errado. Não é que eu não gosto desses debates, eu por acaso adoro, luta na lama, mas não é esse o nosso estilo. E com isto passo para o Diogo para dar aqui o... Não, a minha resposta é ser um bocado na onda, porque uma coisa é não esquecer, e as pessoas sabem que eu não esqueço, não é? Outra coisa é não perdoar, e nós tivemos, nem é perdoar, porque nós tivemos, não é questão dos convidados, se nós tivermos um convidado covideiro e eu quiser debatê-lo, ou se nós convidássemos, não vamos fazê-lo, se nós convidássemos o Ricardo Batista Leite, eu mandava para a Real Puta Tio Pariu, como é óbvio, como é evidente e como ele merece, mas isso é uma coisa. Mas eu vivi rodeado de pessoas, amigos, família, que também condenaram as minhas posições e também tinham posições muito semelhantes a pessoas com quem eu tinha confrontos em praça pública. Portanto, se eu não conseguisse conviver com pessoas que durante algum tempo contribuíram para nos arruinar a vida, porque é o que é, mas que foram vítimas de um mess, de uma hipnose de massas que não há que negligenciar e que eu
a certo nível consigo compreender, porque eu próprio no início, eu acho que aconteceu a todos, mesmo aos exercícios mais hardcore, não todos, de alguns desde o início já sabiam o que se passava, mas que foi um processo de transição, não é? E as pessoas foram-se apercebendo do que caralho está a acontecer, e fui para casa, fui investigar e acho que toda a gente teve esse processo, mais cedo ou mais tarde fomos a perceber. E depois também há aqui outra questão que é, eu sinto agora que a verdade começa a vir um bocado mais à tona e grande parte das contradições e das coisas parvas que foram feitas começam a ser publicamente admitidas. Eu sinto que há até, e eu sinto isto, digo sem orgulho nem vergonha, um certo respeito até pelas pessoas que durante esse período tiveram a coragem de falar. E eu sinto isso da parte de pessoas que me são próximas e sinto isso da parte de pessoas com quem, da área da discussão política, sinto que há essa, pelo menos, mesmo não admitindo a total razão do seu lado, acho que há um respeito, pelo menos pela... Ok, este filho da mãe até podia estar errado, mas teve colhões. E tu, Zé Carlos, pensaste em convidar um convidado covideiro para falar connosco? Não, nunca pensei, aliás, nunca foi essa a nossa, como vocês já o disseram, nunca foi essa a nossa motivação. E muito embora eu adoro, como disse há pouco, ouvir os dois pontos, adoro ouvir toda a gente, eu sou um defensor acérrimo da liberdade de expressão, portanto eu gosto de ouvir toda a gente. Nós já fizemos um esforço por convidar pessoas mais à esquerda, nós somos os três ligeiramente mais à direita, e portanto eu gosto muito de discutir com pessoas inteligentes à esquerda. Eles são poucos, é verdade, mas há alguns. Existem. E portanto gosto às vezes a dificuldade é que não estão nos nossos círculos. Nós até convidaríamos mais pessoas à esquerda, o problema é que nós não nos damos com muita gente de esquerda. E não é só isso, às vezes é muito difícil porque não há discussão possível. Há pessoas à esquerda que não discutem, eles estão, é aquilo, é um calhau e acabou, não aceitam conversar com ninguém, nós estamos absolutamente errados. E... Nem é só ser calhau, parece que é tipo dois mundos diferentes. Tipo dois mundos, é questão do antes, as pessoas tinham os factos e discordavam dos factos, nós agora não temos os mesmos factos, sequer. Exatamente. E, portanto, em relação aos convideiros é um bocado a mesma coisa, quer dizer, se surgir um convidado que seja, ele que venha, que será bem-vindo e adorarei poder ouvi-lo. Eu vou recebê-lo muito bem. Fica aqui o repto, se existir alguém, um verdadeiro covideiro, daqueles militantes que queira debater connosco, teremos todo o gosto em convidar, é só contactar-nos. A próxima e a última questão desta parte é da Patrícia, que nos diz que somos os maiores. Muito obrigado, Patrícia. Na verdade, tu é que és a maior, porque fizeste uma questão excepcional, que é como voltar a confiar nas instituições após a evidente e gritante manipulação e incompetência que demonstraram durante a pandemia. E se não é possível voltar a confiar, podemos viver bem de forma nihilista. Se calhar começo pelo Zé Carlos. Zé Carlos, confias nas instituições? Não. Não é possível confiar. Já tinha pouca confiança antes e então, depois de algumas coisas que aconteceram e de algumas evidências, não é de todo possível confiar nas instituições. E tu, Diogo, eu sei que és um indivíduo que confia nas instituições, gostas de seguir ordens e regulamentos. Como é que está a tua confiança? E já agora, se acreditas que podemos viver numa sociedade em que as pessoas já não confiam nestas instituições? Acho que sim, acho que é um bom primeiro passo. Eu não sei se vai necessariamente... Há um crescente desconfiar e quando se fala do crescimento da extrema-direita, mais não é do que isso, e grande parte daquilo que é apontado como movimentos extremistas, mais não são do que movimentos de pessoas que questionam legitimamente a forma como a nossa sociedade está organizada, e depende do que temos lá em instituições. Por exemplo, sabemos, agora estamos a falar da fraudemia, a OMS é financiada pelo Bill Gates, vais confiar em quem? E liderada por um homem que fazia parte da ditadura etíope. O mundo é uma gigante, é uma lixeira a céu aberto, e acho que podemos caminhar a desconfiança em relação ao poder, que em Portugal é mínima, é salutar, e acho que este despertar pode levar a uma reestruturação e de uma reorganização da sociedade mais baseada na liberdade individual
que me entusiasma, por isso eu quero ver o circo arder. Muito bem, eu penso, eu gostei muito desta questão, não desvalorizando as outras, mas gostei muito desta porque eu penso muito neste tema. E a pergunta da Patrícia é muito oportuna. Se podemos viver bem de uma forma nihilista, a resposta é não. Eu dificilmente voltarei a confiar nas instituições, incluindo ou principalmente nas que são responsáveis pela saúde. Isto significa que se amanhã existir um problema em que essa confiança é necessária, eu não vou confiar na mesma. Há milhões de pessoas por todo o mundo que nunca mais vão vacinar. Que as próximas gerações que vão nascer dessas pessoas não se vão vacinar. E eu não estou convencido que isso é necessariamente bom. Por isso, essa quebra de confiança nas instituições é uma das piores consequências da pandemia, mas que nem sequer se extingue na pandemia. O pânico climático é igual. Como nos passam a viver, como nos passam a vida a dizer coisas parvas e a gritar fogo no teatro, muitos de nós já nem queremos saber do ambiente. E eu sou um indivíduo que tem, até pelo meu passado político, alguma sensibilidade pela causa ambiental. Mas o facto de cada vez que eu ligo as notícias, ver um mapa com o mundo a arder, faz-me desvalorizar um bocado isso. E isto é mau, porque os problemas ambientais são reais, o oceano está cheio de lixo, os solos estão contaminados, há cidades em que o ar está poluído, e eu não sei onde é que este descrédito nas instituições nos vai levar, mas não vai ser a lado nenhum bom. Eu não estou a dizer que devemos confiar cegamente nos governos e nas instituições, mas tem que haver alguma confiança, e neste momento a desconfiança é total. É merecida, porque fizeram por merecê-lo, mas nenhuma sociedade se pode organizar e orientar e prosperar desta forma. Mais algum comentário? Não, eu acho que, congratular a Patrícia pela pergunta, nós tivemos esta discussão este ponto foi feito pelo Nuno Lebreiro no episódio dele, de uma forma eloquente, como ele sabe, e é isso mesmo, não há volta a dar, neste momento nem sequer há volta a dar, nós não podemos questionar, ok, voltamos a confiar, se calhar voltamos, porque é melhor voltar, não há volta a dar, é impossível voltar a ver o que quer que seja, qualquer informação jornalística ou política e acreditar, é impossível. Muito bem, meus amigos, vamos então aqui fazer uma pausa. Para quem nos está a ouvir, voltamos para a semana. Ou se nos estiver a ouvir a partir do meio de agosto, o link para o próximo episódio está na descrição. Vamos responder a questões, às questões que nos enviaram. No segundo episódio será educação, o wokeismo. Vamos também falar do Chega e mais perto do fim visitaremos a Ucrânia. Até à próxima. Tchau. Até já.